Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 8, trazendo como tema memória virtual. Aproveito sempre para lembrá-los de verificarem o conteúdo que está em nossa sala de aula virtual e vai complementar o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 8, memória virtual. Bom, todo sistema é capaz de endereçar muito mais memória do que fisicamente tem disponível. O conceito de memória virtual é desvincular o endereçamento feito pelo programa dos endereços físicos da memória principal. Os programas e suas estruturas de dados deixam de estar limitados ao tamanho da memória física disponível no sistema. Portanto, a memória virtual ela pode ser maior do que a memória física. Ela será um espaço variável e reservado no disco rígido no momento em que é feita a instalação do próprio sistema operacional. Essa técnica de gerenciamento da memória virtual sobre a memória física é uma das principais atividades desempenhadas pelo sistema operacional local. A memória virtual é como se fosse uma reserva da memória RAM, ou seja, se a memória RAM estiver cheia, é utilizada a memória virtual. Entretanto, quando a memória virtual é utilizada, o sistema fica mais lento, uma vez que as unidades de massa, por exemplo, o HD, é um tipo de memória mais lenta. Ainda que nós utilizemos unidades de disco em semicondutor, como as unidades SSD, essas memórias também ainda serão mais lentas que uma memória RAM. A memória virtual, ela também é chamada de page file, paginação, memória paginada, swap ou memória de troca. Um programa no ambiente de memória virtual não faz referência a endereços físicos de memória, os endereços reais, mas apenas a endereços virtuais. Na execução de uma instrução, o endereço virtual é traduzido para o endereço físico, uma vez que o processador acessa apenas posições da memória principal. Então, nós temos o mecanismo de tradução, que vai se encarregar de manter as tabelas de mapeamento exclusivas para cada processo, relacionando os endereços virtuais do processo às posições físicas da memória. Existe uma tabela para cada processo, fazendo justamente esse mapeamento entre o endereço virtual e a posição na memória principal, na memória real. A memória virtual representa a separação entre a visão lógica do usuário e a memória física. Somente uma parte do programa necessita estar na memória para executar. E o espaço de endereçamento lógico pode ser maior que o espaço físico da memória. A memória virtual permite que o mesmo espaço de endereçamento seja compartilhado por vários processos. A memória virtual pode ser implementada por paginação por demanda ou segmentação por demanda. A principal diferença entre a paginação e a segmentação é a alocação da memória de maneira não fixa. A alocação vai depender da lógica do programa. O mapeamento é feito através das tabelas de mapeamento de segmentos e os endereços são compostos pelo número do segmento de um deslocamento dentro do segmento. Cada entrada na tabela mantém o endereço físico do segmento, o tamanho do segmento, se ela está ou não na memória e sua proteção. Na segmentação, o sistema operacional mantém uma tabela com as áreas livres e ocupadas da memória, e somente segmentos referenciados são transferidos para a memória principal. Portanto, a diferença entre paginação e segmentação é que, enquanto na paginação ocorre a divisão do programa em partes de tamanho fixo, sem qualquer ligação com a estrutura do programa, na segmentação nós temos uma relação entre a lógica do programa e sua divisão na memória. A paginação, então, é uma técnica de gerenciamento de memória que utiliza o conceito de memória virtual
onde a quantidade de endereçamento é maior do que o tamanho da memória fisicamente presente no sistema. Cada página possui um número que a identifica, e a memória física é dividida em blocos iguais com o mesmo tamanho das páginas virtuais, chamado de molduras de página. As molduras de páginas são identificadas por um número e correspondem a determinada área da memória física. Todas as molduras de páginas são identificadas a partir do número 0. Então, nós temos aí, junto à CPU, o processador envia endereços virtuais para a unidade MMU, a qual a gente já falou em outras aulas. A MMU envia endereços físicos para a memória principal, através do barramento, e nós temos aí, associado ao barramento, a controladora de disco, que vai também fazer essa associação de endereços. Os endereços gerados por um programa em execução são chamados de endereços virtuais e formam um espaço de endereçamento virtual. A paginação permite que o programa possa ser espalhado por áreas não contíguas da memória. Com isso, o espaço de endereçamento lógico de um processo fica dividido em páginas lógicas de tamanho fixo e a memória física é dividida em páginas com tamanho fixo, com tamanho igual ao da página lógica. O programa, então, é carregado página a página. Cada página lógica ocupa uma página física e as páginas físicas não são necessariamente contíguas. O endereço lógico é inicialmente dividido em duas partes. Um número de página lógica, usado como índice de acesso à tabela de páginas, de forma a obter o número da página física correspondente, e um deslocamento dentro da página. As páginas de processo podem ser transferidas para a página de memória por demanda, levando apenas o que é necessário para a execução do programa, ou por paginação antecipada, onde o sistema tenta prever as páginas que serão necessárias para a execução do programa. Já na paginação por demanda, nós carregamos uma página na memória somente quando ela é necessária. Temos aí um menor número de operações de entrada e saída, uma menor ocupação da memória, uma resposta mais rápida, podendo agregar mais usuários. Na segmentação, nós temos a divisão dos programas em segmentos lógicos que refletem a sua estrutura funcional, rotinas, módulos, código, dado, pilhas, etc. O objetivo, nesse caso, é dividir programas em seções para que o sistema operacional possa realocá-los mais facilmente na memória. O programador pode ter que se preocupar com a gestão da memória quando escreve um programa. A segmentação é uma técnica de gerenciamento de memória em que os programas são divididos logicamente em subrotinas e estruturas de dados e colocados em blocos de informações na memória. Esses blocos têm tamanhos variáveis, são chamados de segmentos, cada segmento com seu próprio espaço de endereçamento. Com a paginação ocorre a separação entre a visão da memória pelo usuário e a memória física, como já mencionado. Na segmentação por demanda, o procedimento é semelhante à paginação. O segmento é uma unidade lógica de memória que está contígua com semântica definida pelo usuário. Os segmentos têm tamanho variável e a tabela de segmentos deve incluir seu tamanho e também estabelecer o seu limite. Cada segmento é dividido fisicamente em páginas e o endereço formado por um número de segmento, número de página dentro desse segmento e deslocamento dentro dessa página. Portanto, o programa é dividido em segmentos, que são blocos de endereço. O espaço de endereçamento virtual é linear em cada segmento. Os segmentos de um programa não precisam ser do mesmo tamanho. A dimensão dos segmentos é limitada pela arquitetura computacional, pelos recursos computacionais disponíveis em termos de memória e os próprios tempos de CPU e endereçamento. E o compilador constrói automaticamente esses segmentos. Então, dentro da segmentação, nós temos tabelas de símbolos, pilhas, programa principal, subrotinas, função, cada uma estabelecendo um segmento. Esse é o espaço de endereçamento lógico. Associado, nós temos uma tabela de segmentos,
que estabelecem o limite às linhas de base, e tudo isso vai sendo posicionado, vai sendo endereçado e associado à memória física. No compartilhamento de segmentos, a memória lógica de um processo tem associado a ele um editor, dados dos seus segmentos, e as memórias lógicas dos demais processos também possuem esses editores, essa manipulação de informações que vão para uma tabela de segmentos por processo, e essas tabelas de segmentos estão associadas também à memória física, a posições da memória física. Traçando considerações entre paginação e segmentação, nós temos o seguinte: o programador precisa estar ciente de que a técnica está sendo usada em se tratando de segmentação, mas não necessariamente na paginação. Os espaços de endereçamento lineares existem na segmentação, são muitos espaços de endereçamentos e apenas um espaço na paginação. O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física em ambos, tanto na paginação quanto na segmentação, mas os procedimentos e os dados podem ser diferenciados e protegidos separadamente, exclusivamente na segmentação. As tabelas com tamanhos variáveis podem ser acomodadas facilmente na segmentação, o mesmo não ocorre na paginação. E o compartilhamento de procedimentos entre usuários é facilitado na segmentação, mas não na paginação. A paginação ela pode fornecer um grande espaço de endereçamento linear, sem a necessidade de se adquirir mais memória física. Já a segmentação visa permitir que programas e dados sejam quebrados em espaços de endereçamento logicamente independentes e também para auxiliar o compartilhamento e a proteção. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez eu reforço a necessidade de verificarem o material que se encontra em nossa sala de aula virtual e vai complementar o que foi aqui apresentado. Reforço também o convite para visitarem o canal do Paul Professor, onde poderão encontrar mais informações a respeito do que nós tratamos aqui. No mais, agradeço vocês pela atenção e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!